pode ter uma diminuição de até 40% na disponibilidade hídrica já até em 2040. Então é um período muito próximo para as regiões hidrográficas brasileiras. Então o setor empresarial deve estar preparado para esse cenário. Eu acho que isso está muito legal, de uma forma geral, no Brasil e no mundo, né, de saber que é um recurso limitado, no futuro ele pode estar escasso, e quanto mais consciente a gente tiver, a gente vai poder nos policiar desses processos, e eu acho que tem um papel importante. Nós estamos falando de coisas que inspiram, nós podemos inspirar as nossas crianças, né, os nossos filhos, os nossos netos, para terem essa consciência mais adequada com relação à água. Anglo American apresenta Conversas que Inspiram. Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindas e bem-vindos ao Conversas que Inspiram. Eu sou Matheus Lacerda, coordenador de comunicação externa da Anglo American no Brasil, e na conversa de hoje vamos trazer um tema muito importante que vai matar a sua sede de conhecimento. Em 22 de março, celebramos o Dia Mundial da Água. Essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 21 de fevereiro de 1993, e tem o objetivo de alertar o mundo sobre a importância da preservação desse recurso da natureza. O artigo 4 da Declaração dos Direitos Universais da Água é bem claro: o equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Não por acaso, a ONU estabeleceu um objetivo de desenvolvimento sustentável exclusivo para isso, é o ODS 6, que tem a finalidade de assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todas as pessoas. Mas esse é um desafio coletivo, do poder público, da sociedade civil e também do setor privado. E para falar desse assunto com a gente, temos a honra de receber aqui Cristiano Cobo. O Cobo é nosso diretor técnico e de meio ambiente aqui no Brasil. Seja bem-vindo, Cobo. Obrigado, Matheus. Bom dia, André. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar nesse podcast do assunto tão importante, numa semana importante, né, onde comemora o Dia Mundial da Água, um recurso importante, né, e mostrar o nosso papel, né, como empresa, como indústria, né, de estar contribuindo para esse processo. Excelente. Muito bem-vindo também, André Mello, coordenador de Recursos Hídricos e Economia Circular no Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Seja bem-vindo, André. Obrigado pelo convite, a parceria também da dividir a mesa aqui com o Cobo para a gente discutir sobre recursos hídricos, que é um tema tão fundamental e perpassa por todas as agendas relacionadas às matrizes ambientais. A gente vem aqui para engajar esse tema, super agradecimento. Estou aqui para várias discussões e tirar possíveis dúvidas. É isso aí. Muito obrigado por estarem aqui conosco por esse bate-papo. E você que nos acompanha, já deixe seu like e ative o sininho na plataforma de áudio para sempre saber quando um conteúdo novo estiver no ar. Fique com a gente até o final, pois esse é o Conversas que Inspiram. Estamos vivendo os efeitos da crise climática, que causam várias consequências nas cidades, além de também impactar o preço dos alimentos e a nossa saúde. Então, queria começar nossa conversa abordando a relação entre o clima e a água. André, na sua opinião, quais são os principais impactos causados pelas alterações climáticas nos recursos hídricos? Essa pergunta vai muito em direção a um estudo que foi publicado recentemente pela ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que traz sobre o impacto da mudança do clima nos recursos hídricos, e lá eles apontam a necessidade de entender toda essa perspectiva dos recursos hídricos em termos de adaptação e mitigação climática, entendendo que as projeções trazem questões relacionadas ao aumento de temperatura e aumento da evaporação aqui no Brasil, trazendo aqui uns dados bem importantes, né, desse estudo. As regiões hidrográficas localizadas no Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste também tendem a sofrer maior intensidade da escassez hídrica, em virtude das tendências de disponibilidade de água, que tende a diminuir ao longo dos anos. Aqui, trazendo um dado bem emblemático desse estudo, as projeções indicam que pode ter uma diminuição de até 40% na disponibilidade hídrica já até em 2040. Então é um período muito próximo para as regiões hidrográficas brasileiras. Então o setor empresarial deve estar preparado para esse cenário, principalmente.
uma vez que a Política Nacional de Recursos Hídricos fala que a prioridade é sempre para a dessedentação animal e abastecimento urbano. Então, a gente tem que pensar, como setor empresarial, em impulsionar essa agenda. Outro achado muito grande desse estudo é o aumento substancial no número de trechos de rios que passam a ser intermitentes. Isso quer dizer, esse rio, ao invés de ter a sua perenidade, ele passa a ocorrer somente em períodos específicos. Então, é um dado muito importante. E só como highlight dos principais pontos que podem ser identificados dessa relação de clima e da escassez hídrica, temos que os riscos da escassez ela tende a aumentar devido às reduções da disponibilidade nessas regiões específicas, afetando desde o abastecimento de água em cidades, a geração de energia hidrelétrica, os impactos particulares, seja para a agricultura de subsistência ou outras atividades relacionadas, agrícolas, e temos também o risco à saúde, que poderão ser exacerbados com a taxa de crescimento populacional em determinadas regiões, pela sua migração e transferência de cidades, e vulnerabilidade dos sistemas de abastecimento de água, saneamento, de resíduos, poluição, e por aí vai. Tem várias questões relacionadas a esse tópico. Muito obrigado, André. Realmente muito complexo e abrangente, assim. Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês como que quem está ouvindo a gente lá de casa também pode contribuir, porque a gente sabe como as grandes empresas, ou como as políticas públicas podem talvez, né, serem modificadas, né, e adequar a sua atuação para contribuir com um ambiente mais saudável. Mas depois a gente vai falar também das pessoas ali, do CPF, né, como que as pessoas podem também contribuir. E aí, Kobo, eu queria saber de você o seguinte: a gente vê que a falta de manejo adequado dos recursos naturais contribui bastante para a escassez da água, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Alguns dados da ONU nos mostram que mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável no mundo, e que esse problema é ainda mais grave em países em desenvolvimento. Para você, quais são as causas mais comuns para a crise hídrica e, principalmente, para a diminuição da água doce disponível? Matheus, muito interessante essa pergunta, né? E eu queria só voltar, você falou que mais tarde nós vamos falar sobre pessoas, né? Conversas que inspiram, né? Eu acho que esse tem que ser o grande movimento hoje nosso. Eu acho que a primeira questão é a gente entender a importância e a necessidade da gente cuidar bem do recurso. É um recurso que tem seu limite, e o que a gente percebe, né, o que está acontecendo hoje no mundo, né, a questão do aquecimento global, e como é que esses processos, né, da reserva ou da disponibilidade de água, ela é impactada por esse processo. Nós vimos no Brasil esse ano aumento de temperatura, a gente vê totalmente a mudança do ciclo de chuvas, né, e no nosso caso a gente opera em 3 estados aqui no Brasil, Minas Gerais, Goiás e no Rio de Janeiro, e realmente as séries históricas para nós, elas mostram claramente uma alteração muito grande, né, o próprio El Niño, né, e teve um atraso ou não, isso alterou o ciclo desse ano, e eu entendo que isso tem uma correlação muito grande, né, então acho que extremamente importante a gente utilizar hoje dados, e hoje a gente tem tanta tecnologia, tanto dados disponíveis, e a gente tentar realmente buscar uma forma mais eficiente da gente utilizar um recurso que ele é limitado. Para nós o recurso da água, ele é para atender a comunidade, atender os animais, e nós tentamos, dentro das nossas operações, buscar uma eficiência muito grande disso, né? Por exemplo, na nossa operação em Goiás, a gente tem a utilização de água em quase 93%. Porque a gente sabe que o recurso ele é limitado e ele é prioritário para outras comunidades. Em Minas Gerais, a gente deve estar com algo em torno de 73%. Mas a gente tem operações fora do país, né, na África, principalmente os países desenvolvidos, como você comentou, onde a escassez hídrica ela é muito grande. Não é o caso do Brasil até então, mas é uma situação, se a gente não cuidar, se a gente não colocar nas nossas práticas, né, e no caso da Ângulo, a gente tem o plano de mineração sustentável, que está muito ligado com esse pacto global que a gente teve com as ODS da ONU para garantir que realmente a gente tenha eficiência nesse processo. Mas, Matheus, assim, é uma diversidade de fatores. Eu acho que tem toda essa questão climática que traz uma variação no degelo e todo esse processo migratório de crescimento populacional, né, de mudança do eixo dentro do Brasil. Você comentou bem, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Tem uma variação muito grande, isso é natural. Apesar da gente ter muita água potável, mas está no subsolo, somente ali na região sul do país, mas é um processo muito dinâmico. Eu acho que o grande ponto das indústrias é entender o nosso objetivo, o nosso papel
e buscar alternativas a que a gente possa usar de forma mais racional a questão hídrica dentro do país. As variações vão acontecer, né? Se a gente olhar os últimos anos, é um processo muito aleatório, não segue uma série muito clara, então a gente precisa usar tecnologia, precisa usar dados, e a gente precisa ter como premissa básica, né, como é que a gente busca uma solução de operar sem água, ou a água que a gente utilizar, a gente ser muito eficiente, a gente combater o desperdício, né, porque é um recurso mundial, global, mas que a prioridade são para as pessoas. Muito obrigado, Kobo. E aí eu volto para o André para saber o seguinte: a gente sabe que cuidar da água é um trabalho que deve ser realizado em conjunto pelo poder público, pela sociedade civil e, claro, também pelo setor privado. Por que, André, que é tão importante essa construção conjunta e qual que é a força dessa ação para o desenvolvimento social, econômico e ambientalmente sustentável? Perfeito, Matheus. Eu trago aqui um ponto em complementação também ao Kobo, que foi brilhante em sua fala. Para os 3 pontos principais, quando a gente está falando da cooperação conjunta de todos os setores da economia, seja sociedade civil, setor público e setor privado, é a permissão, né? Então, a possibilidade dessa interdependência dos setores, uma vez que o recurso da água é vital, a gente impacta ali diretamente todas as atividades econômicas, seja ela agricultura, indústria, saúde pública, meio ambiente. Então, portanto, a gente ter uma estrutura que permita essa articulação e trabalhe propositivamente para garantir a gestão sustentável da água é fundamental. Esse é o primeiro ponto que eu gosto de elencar. O segundo é a abordagem holística integrada, como o Matheus bem mencionou no início, na sua fala. É a colaboração de diversos atores pensando em todo o sistema, como ele pode funcionar, enfrentando os desafios e também caçando atrás das oportunidades. A gente vem ali, forma uma política pública que realmente seja eficaz tanto para operacionalização dela por meio das empresas e quanto trazer benefícios sociais e ambientais para toda a sociedade que vai estar ali inserida nesse contexto, compartilhando todos esses recursos e a implementação das práticas sustentáveis. Outro ponto que eu julgo-se bem importante é a eficiência e a inovação dentro do sistema. Essa articulação ela permite que haja uma busca por soluções mais eficientes no uso da água, no uso racional da água. Isso pode resultar em novas tecnologias, práticas agrícolas mais sustentáveis, até mesmo políticas públicas mais eficazes. Eu trago aqui um ponto bem interessante que temos aqui no CEBED, no Conselho, é que temos um compromisso empresarial brasileiro para a segurança hídrica, que as empresas e todos os setores ali fazem parte, ele tem visibilidade na ONU também, e as empresas se comprometem com 2 das 6 metas, e essas metas envolvem desde envolver toda a comunidade em prol da água, então colocar a água ali em sua estratégia de negócio, mitigar seus riscos para o negócio, então para a comunidade do entorno que você está envolvido, comunicar e medir de uma forma transparente esse uso da água dentro das organizações e incentivar projetos compartilhados em prol da água. Essas são algumas das formas. Eu não posso esquecer também do engajamento de toda a cadeia de valor, que a gente sabe que muitas das grandes empresas conseguem mobilizar as pequenas e até mesmo a comunidade em prol de uma água seja de melhor qualidade, maior disponibilidade para determinadas regiões que sofrem. Muito obrigado, André. Eu queria aproveitar então esse gancho para saber de vocês, uma pergunta para os dois, a provocação que eu fiz anteriormente. A gente vê muitas pessoas reclamando que tal país emite mais gases do efeito estufa, que tal empresa poderia preservar mais, que tal setor, ou tal político, ou tal governo deveria ou não preservar mais, atuar de forma mais sustentável. Mas a provocação que eu quero fazer é para a gente, para quem está nos ouvindo lá em casa, né, está ali agora nas suas atividades, enfim, e ouvindo o nosso podcast, o que cada pessoa pode fazer para contribuir para a gente dar uma fugida aí dessa crise climática e dessa crise de escassez hídrica? E eu acho que é uma questão muito de conscientização, sabe, Matheus? Da gente entender. Eu acho que o Brasil hoje ele tem uma questão muito cíclica, né, do período seco e do período úmido, né, onde tem muita abundância de chuva e às vezes pode ser até danoso, né? Chuva em excesso pode provocar incidentes, né? Então esse ciclo é muito importante. Eu acho que primeiro entender que no ciclo chuva a gente tem que se manter seguro. Eu acho que isso é um ponto importante, onde você está localizado, os acessos para garantir isso. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande de cada um entender isso. Como atuar nessa situação e estar preparado para uma emergência, uma situação que não saia do seu controle.
que a água é um bem muito, muito útil para a gente, mas ela em abundância ela pode trazer algum risco. Então, saber mitigar isso, tratar isso, é um ponto importante. No período seco, quando você tem escassez, né, e eu acho que essa responsabilidade não é só porque você tem recurso para pagar uma água e tudo, porque pode ser monetizado esse processo, né, mas eu acho que é muito mais ter uma consciência muito grande, né, de utilizar ou reutilizar a água para alguns aspectos. Né, a água que eu uso para lavar o terreno da minha casa, né, será que eu preciso ser uma água potável, uma água limpa, ou eu posso reutilizar de alguma forma? Eu posso guardar um pouco dessa água da chuva e utilizar. Né, eu vou lavar meu carro, eu preciso lavar com a mesma frequência que eu lavo. Tem umas opções de fazer isso de uma forma mais responsável. E o próprio uso mesmo de questões básicas, né, o meu banho, né, a forma como eu trato um vazamento dentro da minha casa. Então, acho que essa conscientização, essa responsabilidade, é entender que a água é um recurso que vai ter um limite. A população está crescendo, né, o mundo todo está girando de uma forma muito, muito clara. E aí eu acho que é um papel muito importante, principalmente dos adultos, eu acho que as escolas estão fazendo isso, conscientizar as nossas crianças. Eu acho que isso está muito legal, de uma forma geral, no Brasil e no mundo, né, de saber que é um recurso limitado, no futuro ele pode estar escasso, e quanto mais consciente a gente tiver, a gente vai poder nos policiar desses processos, e eu acho que tem um papel importante, nós estamos falando de coisas que inspiram, nós podemos inspirar as nossas crianças, né, os nossos filhos, os nossos netos, para terem essa consciência mais adequada com relação à água, somente nessa semana, né, no dia 22 de março, onde comemora isso, para mostrar que é um recurso importante. Nós não conseguimos viver sem água, mas a gente tem que preservar, que é um recurso que ele tem seu limite. Eu acho que também fica muito bacana quando a gente vai numa estação de tratamento de água e vê que aquela água de uma certa qualidade, que às vezes não é tão boa, no início do processo, sai como uma água potável, né, com padrão de potabilidade. Vejo muito isso quando eu fui na estação de tratamento de água do Guandu, aqui no Rio de Janeiro, que abastece mais de 13 milhões de pessoas aqui no estado. Ela entra ali com uma qualidade assim, deplorável, muito baixa, e passa por todo o sistema de tratamento, primário, secundário, todo o sistema, culminando numa água que é totalmente potável, de alta qualidade, chegando até a nossa torneira. Então, quando a gente vê ali essa mudança dessa qualidade e de entrega ali para a população, a gente começa a pensar, olha o esforço que foi tomado até levar essa água à minha casa. Então, é muito importante ter essas medidas, assim como o Kobo falou. Eu trago aqui alguns pontos, né, que é reduzir esse desperdício também, pensar de uma maneira bem sistêmica dentro da sua casa mesmo, fechar as torneiras de uma maneira bem adequada, reparar sempre nesses vazamentos sempre que possível, reutilizar a água, outra medida que vem crescendo muito dentro das edificações, casas como um todo, é o aproveitamento de água de chuva. Então, quando possível, sempre ele opte por um aproveitamento de água de chuva para uso dentro ali de casa, que não é tão necessário a potabilidade da água, ou meio regas, como lavar carro também. Temos outra ação que vem ocorrendo muito e vem crescendo, implementação das águas cinzas dentro do sistema de aproveitamento de água. São aquelas águas de máquina de lavar, de tanque, que você pode usar ali para rega, para lavagem dos seus pisos, né, bem adequado. Outra ação que as pessoas podem fazer, né, e o Kobe já trouxe muito bem, brilhantemente, é promover a conscientização sobre o uso eficiente dentro das pessoas mesmo, né? Tem ali as crianças que já têm desenvolvendo muito isso na prática nas escolas, mas também incorporar dentro das residências, a partir das famílias, né? Incorporando esse conhecimento, difundindo entre colegas, amigos, a importância da conservação de água. Aí tem também sempre ali optar por equipamentos e eletroeletrônicos que visem esse uso mais eficiente, esse uso mais racional da água dentro da sua residência. Essas são uma das medidas que eu sempre recomendo, tento replicar ao máximo dentro de casa também, que algumas é sempre uma mudança de mentalidade que exige um esforço no início e depois você faz assim sem pensar. É isso aí, e vocês falaram, né, da importância das crianças e da conscientização das crianças, e aí, Kobo, você falou, né, da gente inspirar nossas crianças, mas da gente também se inspirar nelas. Eu tenho um filho, o Gabrielzinho, de 10 anos, outro dia eu saí do meu escritório, deixei a luz acesa, o Gabriel foi lá, apagou, virou para mim e perguntou, você é sócio da CEMIG? São coisas que às vezes a gente fala, educando-os, e eles respondem depois, né? Ou que eles aprendem na escola. Então é importante a gente se inspirar neles, né? Trazer o conhecimento que eles têm adquirido na escola, essa consciência que eu acho que essa geração nova está chegando aí, né? Bombando com
muito mais consciência do que a gente tinha na nossa juventude. E aí, Kobo, nessa temporada, a gente tem convidado alguns colegas das operações da Anglo-América para fazer perguntas, né, aos nossos convidados. E hoje, a Serena Lima, do nosso negócio de minério de ferro, tem uma pergunta para você, Kobo. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Serena Lima, sou analista de planejamento e controle em Conceição do Mato Dentro. Gostaria de fazer uma pergunta para o Kobo. Vi umas divulgações recentes que a Anglo-América recebeu um reconhecimento da Unesco para um projeto de recuperação de nascentes do Rio Santo Antônio, aqui na região. Você pode explicar mais sobre esse projeto e outras ações de conservação de água colocadas em prática pela nossa empresa? Oi, Serena. Primeiramente, muito obrigado aí pela pergunta, né? Muito bom ver essa questão da conscientização dos nossos empregados com relação a esse processo. E sim, a gente recebeu esse prêmio da Unesco, dessa questão do tratamento das nascentes do Rio Santo Antônio. Fica aqui próximo, né, das nossas operações aqui em Conceição do Mato Dentro. Basicamente, a gente trabalhou num processo de recuperação voluntária adicional de 20 hectares ao redor das nascentes para garantir que a gente tenha realmente um bom acesso a esse processo e que a gente consiga manter a fluidez, né, do Rio Santo Antônio dentro das nossas operações. Então, toda essa questão de preservação permanente dos cursos d'água, de todas as matas ciliares, todos os processos, fazem parte, né, desse trabalho que começou e continua. Acho que o grande ponto é a gente manter esse trabalho, né, de conservação e a manutenção dele. Um trabalho que muito nos orgulhou, né, ter um reconhecimento da Unesco para esse processo, né, só mostra a responsabilidade que a Anglo tem aqui na região. Eu estou hoje em Conceição do Mato Dentro, então é uma região maravilhosa. Quem não conhece, eu convido para estar vindo aqui. E eu comentei bem no início, né, a gente está um tempo no território, então a nossa operação ela tem um tempo limitado. O território vai estar e a comunidade é muito bom a gente ter essa relação com eles e garantir que a gente tenha a nossa operação, mas mantendo todas as condições básicas e necessárias para esse processo. Falando além daqui do Minas Rio, né, aqui de Minas Gerais, a gente tem 2 projetos muito interessantes em 2 outros estados. Um deles é no estado de Goiás, que é o projeto Araguaia, um projeto que a gente começou a fazer parte junto com a Secretaria, né, de Meio Ambiente, né, André Vulcanos, que é a secretária, a gente foi uma grande impulsionadora desse processo. A gente começou em 2020, no meio da pandemia. Lembro que eu tive lá nesse processo, quando a gente inaugurou o processo. É uma atividade muito grande. O Rio Araguaia ele tem uma importância muito grande para o estado de Goiás e para o estado do Mato Grosso, então é um processo que está muito associado também a você fazer uma preservação na lateral do leito do rio para garantir que realmente a gente não tenha disposição e a gente consiga garantir, né, a eficiência hídrica e manutenção disso. Então, a Anglo tem um processo que começou há 4 anos atrás, a gente continua sendo, né, um grande provedor desse projeto. E no Rio de Janeiro, a gente tem um projeto também muito interessante, é o nosso processo produtivo. O nosso minério sai de Minas Gerais para o Rio de Janeiro através de um mineroduto. Então, a gente utiliza a água para fazer essa circulação. Essa água iria para o mar de qualquer forma, ela só vai mudar um curso diferente. E um trabalho que a gente está fazendo lá é justamente a reutilização da água, né, lá no Porto do Açu. E esse projeto ele tem como principal objetivo utilizar essa água nas operações que estão associadas ao local, né, no Porto do Açu, na Prumo, que é uma empresa que está lá hoje, e preservar a água que seria utilizada para isso, para as comunidades. Então, é uma forma de contribuição também de reutilização dessa água para usar o processo produtivo. E aí a água realmente potável, a água adequada, ela seja disponível para as comunidades. Então, são 3 iniciativas em 3 estados diferentes onde nós operamos, né, que mostram, dentro do nosso plano de mineração sustentável, a importância que a gente dá com relação ao processo e traduzindo não só discurso, mas em ações efetivas que a gente faz ao longo do nosso processo para preservar a água, as nossas operações. Excelente. E eu aproveito para dizer que eu também sou um grande admirador e entusiasta do trabalho que seu time realiza, Kobo. Então, parabéns, eu realmente admiro e me encanto, né, com as iniciativas de preservação e sustentabilidade que a Anglo-American desenvolve. Matheus, e se eu puder falar, acho que o Thiago, o nosso gerente de meio ambiente, você conhece bem, é uma pessoa que inspira. Está falando de pessoas que inspiram, então o Thiago, quando ele comenta disso, né, e o time todo, né, a Claudiana que está envolvida nesse processo, né, e todo o processo tem o André Guerra, né, o Marcelo, então assim, é um time muito, ou a Ana lá em Goiás, então é um time muito integrado, e que faz isso não só pelo trabalho, mas porque realmente eu sinto neles
uma paixão, né, uma motivação interna de acreditar e fazer o que gosta. Então, acho que isso tudo facilita muitas coisas, né, porque a gente tem uma identidade. Porque apesar de estar na empresa, nós somos moradores das comunidades, nós somos pais, nós somos filhos, e a gente sabe da importância desse processo. Então, só queria ressaltar também que realmente, igual você comentou, é um time brilhante, né, é um time que realmente busca todo dia fazer algo mais nesse processo. Sim, o Thiago já participou com a gente aqui na primeira temporada, já tem um episódio gravado com ele para essa segunda temporada, 3 vezes ele vai ter que pedir música. E aí, André, Cobo, a gente está chegando à reta final do nosso podcast. Foi muito, muito bom conversar com vocês. Mas antes de fechar, eu queria trazer um quadro especial que a gente sempre fecha os nossos episódios com ele. Ele chama Inspira e Ação. E aí, André, Cobo, eu queria ouvir de vocês uma palavra ou uma frase inspiradora, algo que te leva a agir, né? E que você acredita que pode também inspirar as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Acredito que a frase e a palavra que me inspiram muito relacionada à água, eu também posso relacionar um hobby que eu tenho muito grande de corrida, é a adaptação. Então, assim como a água, adaptar as circunstâncias que vêm à nossa frente e seguir sempre em frente. Que ela não olha para trás, segue o caminho e sempre absorve ali o melhor do que você vem fazendo para sempre incorporar boas energias e positividade. Então, a água e a nossa ação da vida é sempre nesse sentido também. Excelente. E para você, Cobo? Uma frase, uma palavra? Acho que faça a coisa certa. Eu acho que quando você acredita, né, e utiliza seus valores pessoais, e quando você tem seus valores alinhados com a organização ou com o trabalho que você faz, independente de onde você esteja, tenho certeza que fazer a coisa certa, a gente não ter dúvida que isso é o melhor caminho, né? Independente de que ação que você faça, né? Se você está na sua comunidade, se você está com a sua família, se você está na sua empresa, se você está num projeto, independente do que seja, tente sempre fazer isso alinhado com seus valores, né? Que eu acho que isso te dá uma energia positiva, te inspira para você realmente superar qualquer desafio que tem. Pode vir o que vier, mas se você estiver fazendo a coisa certa, acreditando e fazendo com o seu coração, com os seus valores, os problemas vão ser apenas percalços que você vai conseguir superar, mas você nunca vai perder o seu foco de fazer o que você acredita. E eu também geralmente termino, né, os episódios trazendo um pouco do que eu aprendi, do que me marcou mais nessa conversa. E nessa conversa de hoje, o trabalho conjunto e a responsabilização ficou muito forte, assim, sabe, na minha cabeça. E eu lembrei da história do Beija-Flor. Vocês talvez conheçam. É a história que estava pegando fogo na floresta incendiada, todos os animais fugindo ali, preocupados, com medo, e o Beija-Flor voava até o lago, pegava uma gotinha de água com o bico e jogava no incêndio. Voava até o lago, pegava a água e jogava no incêndio. E aí uns animais paravam e falavam: "Ô, Beija-Flor, você tá doido? Você tá pegando ali uma gota e jogando água no incêndio? Você acha que você vai apagar o incêndio com esse pouquinho de água que você pega?" Ele falou: "Olha, eu estou fazendo a minha parte." Então é importante que cada pessoa, que cada instituição, seja um órgão público, a sociedade civil, nós, iniciativa privada, e todos nós, enquanto pessoas, que nós façamos a nossa parte. E aí eu não tenho dúvida de que se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter sim um mundo melhor, um mundo mais sustentável e água pra gente em abundância, né, por muito e muito tempo. É isso aí. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Cobo. Desejo muito sucesso em suas trajetórias. E o episódio de hoje se conecta com outras conversas que nós já tivemos aqui no nosso podcast. Na primeira temporada, tivemos, por exemplo, o episódio 1, que falava sobre como a mineração e a sustentabilidade dialogam. O episódio 11 falou sobre os ODS da ONU e o nosso plano de mineração sustentável. E o episódio 16 sobre a economia circular. Então eu faço o convite para você que chegou agora maratonar e já acompanhar esses outros episódios também. O Conversas que Inspiram é um espaço dedicado à reflexão sobre mudanças fundamentais para um mundo melhor. Lembre-se de seguir o nosso perfil na sua plataforma de áudio preferida e ativar o sininho para saber sempre que um novo episódio estiver disponível.
E como diria minha mãe, nosso podcast está arrebentando a boca do balão. Para os nossos ouvintes que são mais jovens, eles talvez achem essa expressão um pouco cringe. E eu traduzo, o podcast está bombando. Mês após mês, temos nos mantido no top 3 da categoria Business News do Apple Podcasts. Já temos ouvintes no Chile, no Reino Unido, nos Estados Unidos e em vários outros países. Comenta aqui no nosso canal de onde você nos ouve. Ah, e se está nos acompanhando pelo Spotify, responda a enquete que está aqui ao final se gostou do episódio de hoje. A sua avaliação é sempre muito importante para nós. E para conhecer mais sobre a Anglo-América, acesse o nosso site e acompanhe os nossos perfis oficiais nas redes sociais. Um abraço e até a próxima! Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.